Olá, continuamos o nosso curso de psicanálise de Freud, no nosso módulo 2, hoje aula 5. Estamos encerrando agora a parte que fala da criação, da invenção da psicanálise e do funcionamento do sistema psíquico. Então, aqui faltaram, nas 4 aulas anteriores desse módulo, a exploração melhor do que seja desejo e alguma complementação do que é relativo aos processos de identificação. Eu queria retornar um pouquinho para a identificação, para lembrar que nós falamos que identificação está relativa à semelhança. E quando a gente fala isso, às vezes a pessoa pensa que isso está restrito ao campo estético da corporal, biológico. E é sim, mas isso é somente uma parte. E eu tenho que colocar como algo muito relevante para a gente pensar na atualidade, é a identificação também no desejo e na competição. Esses são 2 pontos importantes. Isso me vem porque as configurações familiares modernas estão colocando na nossa civilização famílias precárias. É bastante comum que tenhamos hoje a família formada por um par, em que está ali presente uma mãe com seu filho. Eventualmente temos também um pai com seu filho ou sua filha, né? A mãe também com filho e filho. E temos também os casais homossexuais, né? E aí surgem nossas questões de identidade não, de identificação. Identidade vai ser outro processo. No modelo biológico, que também está na base do modelo edípico, existe um par conjugal que se encontra sexualmente, gera uma criança e esta criança vai reconhecendo no início que ela é parte do corpo materno e com o tempo ela vai percebendo que tem ali um homem que cumpriu uma função para que ela tivesse vida. E esse homem interfere na vida dela, ele é atuante. Mesmo que ele não chegue ao ato, ele tem a palavra. Ele funciona como um organizador daquele conjunto familiar. Quando sai o homem desse circuito, o que acontece? A identificação que um menino poderia fazer com um homem que deseja a sua mãe já se torna prejudicada. Mesmo que tenha ali um homem substituto, já não é o homem que é responsável pelo surgimento de sua vida. Isso psiquicamente já tem um efeito. Ao mesmo tempo, na identificação também surge, né, pelo mesmo desejo, aquele homem deseja a sua mãe, ele deseja a sua mãe, ele, menino, deseja a sua mãe, aquele pai deseja a sua mãe. E a competição? Este menino compete com seu pai pelo amor de sua mãe. Então, esses 2 pontos, né, que é identificação no desejo, identificação na competitividade, são cruciais na formação da identidade e também estão juntos com a formação da resolução edípica. Vamos pensar a menina. A menina tem lá sua mãe, tá? Ela está identificada com a mãe, surge o pai, e ela agora, mantém a identificação com a mãe, não somente pela semelhança física, mas sim porque ela deseja o mesmo que a mãe, deseja aquele pai. Então, existe uma identificação com a mãe no campo do desejo, mas também da competição, porque ela começa a competir com a mãe
por aquele pai. Então, identificação está muito ligado, né, a desejo. E desejo e competição estruturam os processos identificatórios, portanto. Então, isso era muito importante fechar, porque fecha um pouco essa questão do desejo e a questão dos processos identificatórios, e que isso vai repercutir numa identidade sexual e vai repercutir também na escolha do objeto sexual, porque o objeto sexual escolhido, usamos a palavra escolhido, embora o movimento seja suficientemente inconsciente, mas o objeto sexual é escolhido neste jogo que envolve figura materna e figura paterna. Então ali acontecem escolhas que estão fundadas nisso que eu acabei de falar. Quando a família se torna precária, isso aí está prejudicado. E no casal homossexual ficou evidente, porque se é homossexual, os dois são semelhantes. Sendo semelhantes, a questão do desejo ficou atravessada por um desejo que não corresponde ao campo biológico. E isto dá um sentido às escolhas identificatórias e ao encaminhamento do desejo que diverge do que a criança reconhece do campo biológico e do que reconhece como prevalecente na sociedade, além de outras questões psíquicas mais arcaicas que poderíamos levantar. Fechado esse ponto, eu quero também retomar a questão do complexo de Édipo, que é discutido nesse tema no livro Interpretação dos Sonhos. Freud começa uma boa discussão ali. Então, o complexo de Édipo, ele vai estar justamente atravessando não é uma boa palavra, vai estar representando a questão que surge quando a criança percebe que tem dois objetos de amor. Um objeto, que é o materno, que conduziu até um certo momento a criança dentro de um processo extremamente narcísico, porque o mundo para essa criança era mais ela com a mãe, ela dentro da mãe, ela fazendo parte da mãe, e a entrada desse terceiro, que é o pai, que então desconstrói uma parte disso. Ele confronta essa ilusão de plenitude do bebê com sua mãe. E a partir daí, como já falamos anteriormente, o aspecto competitivo fará com que o menino queira, realmente se for menino, né, colocar o pai de fora dessa jogada e ocupar o lugar dele. E a menina vai querer colocar a mãe do lado de fora desse esquema e ocupar o lugar dela. Então o complexo de Édipo vai fechar com toda essa discussão. Também eu não falei do complexo de castração, que deveria ter relatado neste módulo anteriormente. Então, a castração é típica da civilização. Para entrarmos na civilização, precisamos ser castrados simbolicamente. Então, essa castração, ela passa pela proibição do desejo que está direcionado a transgredir alguma coisa que a civilização não pode aceitar. Essa castração se sustenta numa lei fundamental que estabeleceu a civilização na ótica da psicanálise, é a lei do incesto. Ou seja, o encontro sexual com a mãe e com o pai estão proibidos, por extensão com os irmãos. Esta castração, ela aparece de muitas formas, quando também a sexualidade da criança é reprimida. A menina deve se comportar, o menino deve se comportar. A exploração da sexualidade é contida, se reprime a criança para que não se manipule sexualmente, coisas assim, que não busque a outra criança para obter prazer, ou até se já chegou à maturidade, gozo sexual, né? Uma satisfação sexual final.
Então, a castração, ela está ali nesse contexto. No meio disso também, é importante a gente registrar, está a inveja do pênis, nós não falamos. Freud postula muito bem que a castração tem um sentido bem evidente no menino quando diz: se você fizer isso, você vai perder esse objeto que te dá essa identidade, que te dá prazer. Então o menino vai ter que cuidar para não perdê-lo. Agora, isto dá para a menina uma imagem deturpada, psiquicamente falando. Por quê? Ela supõe, por exemplo, que ela um dia vai ter um pênis como aquele. E isso vai ser frustrante, porque ela não vai ter. Não tem como ter. A não ser esse povo que agora está pondo prótese, mas isso não é a solução dada da infância. Isso é uma loucura, uma questão de problemas de homossexualismo, que é uma questão patológica da homossexualidade que às vezes surge. Agora, a inveja do pênis vai ser algo com que a menina vai ter que lidar a vida toda, porque ela não vai ter pênis. E isto tem aspectos sociais importantes. O melhor exemplo disso é poder fazer xixi em pé, sei lá, competições que os meninos fazem de xixi à distância, que a menina não pode fazer. Existem muitos jogos infantis que vão falar desse lugar do estabelecimento da inveja do pênis. Por outro lado, no complexo de castração, o menino também tem uma imagem terrível. Ele pensa que a menina, ele pode pensar, né, que a menina fez alguma bobagem tremenda e por isso perdeu o pênis. Então isso também funciona para o menino de cuidar para não fazer muitas bobagens, para não perder o pênis. Tá, mas isso são construções psíquicas quando a nossa civilização também vai sendo construída no nosso modo conservador, em que as coisas vão sendo assimiladas com o devido cuidado. Na nossa civilização atual, com tantos modos perversos de se viver socialmente, com uma mídia extremamente perversa, que expõe a sexualidade de um modo desviado para as crianças e para a juventude, até a inveja do pênis acaba sendo proposta como algo solucionável, colocando uma prótese. Grande ilusão, né? E também, algo que também tem se pensado muito ultimamente, é uma inveja que o menino poderia ter da mãe como sendo uma tremenda fonte de bebês. E agora, com homens querendo ser femininos, o passo seguinte seria para eles implantar um útero. Ou seja, muita patologia que decorre da homossexualidade, mas que foi mais longe, virou homossexualismo, virou transtornos de identidade sexual. Isso é um problema grave da nossa civilização atual, que vem sendo ajudado por uma medicina não ética e psicólogos que aceitam dar laudos para essas cirurgias, que também eu considero que não estão atuando de acordo com a ética. Então, são momentos terríveis. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar ao tema. Eu falei aqui processo de identificação, falei de escolha de objeto de identidade e objeto sexual, falei de desejo, busca do desejo, falei de complexo de Édipo, falei de complexo de castração e falei de inveja do pênis. Eu acredito que, deste modo, nós estamos encerrando o que vínhamos tratando de funcionamento do sistema psíquico. E estamos, portanto, encerrando o módulo 5, módulo 2, aula 5, que foi esta. Até uma próxima oportunidade. Obrigado por nos assistirem.